Bom, boa tarde a todos, boa noite para quem já está começando a anoitecer. Eu queria agradecer mais uma live que a gente está fazendo do Toca Falar Disso, só para apresentar o projeto. Ele é um blog que já existe há mais de 10 anos, foi idealizado pelo Emanuel Lomelino, para fazer divulgação de crônicas, de textos, de entrevistas, de críticas, e a gente está agora, nesse tempo de pandemia, transformando o Toca Falar Disso numa ferramenta de divulgação virtual com as lives e as 10 perguntas, que já é um projeto que a gente faz enviando esses textos para todos os autores que participam das nossas coletâneas. Então, uma boa noite, uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu queria agradecer a presença da Ana Atto, é a portuguesa, que daqui a pouco eu vou apresentar com a biografia, a presença da Magda Pinto também, a brasileira. Estamos aqui no Encontro Luso Brasileiro, e a ideia é essa, dessas nossas lives, a gente ter sempre duas nacionalidades para a gente trocar ideias, bater papo, conhecer um pouquinho o que está por trás do autor. A gente conhece muito, né, a biografia, conhece o livro, mas o que o autor pensa, às vezes a gente não tem oportunidade, e a ideia desse encontro é essa. Então, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. Magda, Ana, muito obrigada. Eu vou fazer uma pequena apresentação, então, de vocês, e depois vocês se auto-apresentam, que eu acho que nada melhor do que nós mesmos para nos apresentarmos e falarmos um pouquinho do que a gente, além da biografia. Então, a Ana Atto nasceu em 1979 em Tomar, reside atualmente em Setúbal, participou em diversas obras coletivas, coletâneas, antologias e livros de poesia, e esse ano publicou seu primeiro livro intitulado Nua. Ana, quer se apresentar, falar um pouquinho de você? Sim. Em primeiro lugar, obrigada, Adriana, pelo convite para estar aqui. Obrigada à Magda por ser a minha parceira. E obrigada a todos os que estão nos a acompanhar. Um abraço a todos eles. Como sabem, o meu nome é Ana Atto. Lancei-me nas redes sociais, inicialmente com posts com frases inspiradoras sobre amor, sobre a vida, sobre esperança. Aos poucos fui desenvolvendo para a prosa poética, poesia, ao ser convidada para entrar em obras coletivas, o que culminou este ano com o meu livro de lançamento, embora pré-lançamento virtual, no meu livro Nua. Isto tudo muito breve, resumidamente. Ótimo. Então, vamos lá agora para Magda. É doutora em Educação e Ecologia Humana pela Universidade de Brasília e Universidade Nova Lisboa. Graduada em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da PUC. Tem mestrado em Conservação e Manejo de Recursos pela Universidade Estadual Paulista. É escritora e cineasta pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Seu atual livro, Avessos e Versos, Violência contra a Mulher, foi lançado em agosto de 2020 no Brasil, né, já está bem recente. Em 2015, finalizou pela IFRJ, pós-doutorado, e publicou na Espanha e no Brasil o livro Escolas, Ecossistemas e Complexas, Olhares para Além da Fragmentação. Seu mais recente projeto é a roteirização e direção de documentário Que Lugar Te Cabe, Mulher? Filme que demonstrará os desafios e superações de mulheres que sofreram violência doméstica. Magda, boa tarde, apresente-se, por favor. Bom, boa tarde. Primeiro quero agradecer mais uma vez, Adriana, por esse convite tão especial. É a segunda live que eu faço com o pessoal de Portugal. Ana, muito obrigada também, né, por a gente estar aqui juntas celebrando esse momento, né, tão feliz. Para mim é uma honra grande mesmo de estar com vocês. Muito obrigada. Então, um pouquinho do que a Adriana já comentou, né? Eu tenho uma trajetória acadêmica, mas, ao mesmo tempo, sempre usei recursos audiovisuais, a fotografia. Eu amo fotografia, então tenho um livro para lançar também, que vai ser sobre... É um fotolivro, né? Que aí são mais poemas. Esse eu estou fazendo realmente uma discussão mais voltado à questão ética, que sempre é o meu viés acadêmico, né? Ética e meio ambiente, ética e direitos humanos, e a gente tem que falar muito sobre essa questão das relações humanas, né?
Então, eu estou falando um pouquinho da violência contra a mulher, mas, de certa forma, eu estou falando de uma forma mais ampla sobre a ética, as relações humanas, como é que a gente pode dar conta de tentar contribuir com algo mais digno e mais feliz nas relações. Então, atualmente estou morando em Poços de Caldas, mas já morei em Brasília, em Lisboa, no Rio de Janeiro, então tem uma coisa meio do mundo que é muito bacana também. Muito obrigada mais uma vez, Adriana. Perfeito, então. Então, vamos lá. Vocês fiquem à vontade, tá? Eu vou fazer as perguntas, quem quiser ir respondendo, e a gente vai fazendo essa troca. A pergunta de praxe, porque a gente está num momento muito atípico também. Qual é a sua percepção para essa pandemia mundial? Quer responder, Ana? Então, a minha percepção. Eu acho que a pandemia apanhou-nos a todos desprevenidos. Fez-nos interiorizar um pouco o que é realmente essencial na nossa vida. Voltarmos ao básico, ao essencial, vermos o que é realmente importante. No início, eu, como todos, não sou diferente, o medo é um bocado, no sentido que não sabíamos o que estava para vir, era um desconhecido e existia o medo por nós e os que amamos, não sabíamos o que estávamos estudando. Ao longo do tempo, o ser humano adapta-se facilmente, aliás, tem-se adaptado ao longo dos tempos, com epidemias, com catástrofes, e tem-se adaptado. E se me perguntar se as coisas vão mudar, não sei se vão mudar, acho que fica aqui marca e tem lições. A pandemia talvez nos tenha de mostrar um pouco isso. No sentido de, está como disse, olharmos para o essencial, nós próprios, o que queremos, o que é realmente importante. E temos de nos adaptar a isto, nós, como todo mundo, e esperar que as coisas mudem, embora, sendo uma pessoa positiva, não acredito muito que haja muitas mudanças, pelo menos na parte interior das pessoas. No início é tudo muito bonito, vai tudo mudar, vamos ter um mundo diferente. Sinceramente, dói-me, mas não acredito muito nisso. É a minha percepção. Antes da Magda, eu não sei se está tendo esse retorno da minha parte ou da sua, que eu estou ouvindo um retorno duplo, de voz dupla. Eu não estou ouvindo, não. Para mim está vindo. Está tudo não, ok, tá Ana, vindo. também? É como se tivesse uma voz baixo. Então, não tem nenhum telemóvel que esteja conectado ao mesmo tempo que o computador, não, né? Está tudo desligado. Tá. Vamos lá, Magda. Então, vamos lá. Bom, eu estou só com o meu telefone, então não tenho esse duplo som. Bom, então, é um momento extremamente que pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que tem, assim, várias percepções, vários sentimentos, né? Eu acho que o primeiro deles é um sentimento de muita tristeza mesmo, né? Eu acho que a primeira coisa que me vem é a tristeza de passar por um momento de tanta morte, de tanta doença, e das pessoas, um momento radical, das pessoas também não poderem estarem com as pessoas que se amam e poder se despedir, quer dizer, então, e eu acho que mexeu com todo mundo, e não é uma coisa local, é uma coisa planetária, né? Eu recordo assim que nos primeiros momentos de pandemia, como lidar com isso? Eu acho que muita gente teve depressão, muita gente teve ansiedade, que é um momento assim que contagiou todo mundo, né? Assim, essa coisa de você tentar buscar um equilíbrio, de ficar isolado, de não poder sair. E tudo muito novo. Como lidar? A gente não sabe como lidar ainda, né? Com esse processo que é uma doença que está aí. Mas, ao mesmo tempo, ela despertou muitas coisas, né?
Eu acho que uma delas é o autoconhecimento também. Como é que eu lido com essas questões? Como é que eu me vejo em relação a isso tudo? Como é que a gente vivencia esse processo de solidariedade, de ajudar as pessoas, de empatia com a dor do outro, né? Então, eu acho que uma pandemia, é um momento que veio para modificar muito as nossas relações também. Embora a gente tenha visto também que muitas pessoas continuam agindo de uma forma não muito legal, quer dizer, a gente tem várias situações, né? Mas é um momento, assim, extremamente cruel na nossa história, né? Eu acho que, primeiro, essa coisa realmente da crueldade. E eu acho que a gente tem, sabe, Adriana, assim, uma questão planetária. Eu lembro que eu trabalhei muito isso no meu mestrado, principalmente no mestrado. O Leonardo Boff, ele trazia muito isso, essa coisa da relação nossa com o planeta. Quantos equívocos que a gente está tendo em relação a isso, né? E aí vem uma pandemia para dar uma mexida. Como é que o planeta está reagindo a isso? É como se o planeta não tivesse vida, né? Então, eu acho que despertou e ainda vai despertar muitas coisas. Eu acho que vem para dar uma mexida geral. E espero, né, claro, que seja uma mexida positiva também, né, para que a gente, enquanto seres humanos, que a gente possa vivenciar um processo de vida de uma outra forma, né. E eu vejo um pouquinho por aí, como da mesma forma que eu vejo como uma tristeza, mas eu vejo empatia, eu vejo solidariedade, eu vejo a possibilidade de a gente se rever enquanto ser humano, né. Mas um momento, infelizmente, lamentável, de muita tristeza, né? Mas a gente também achando outros caminhos, outras formas de se relacionar, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo não fosse a pandemia, a gente não estaria, né, abrindo novos caminhos também, que eu acho que a gente vai falar mais para frente nas outras questões, né? Então eu vejo um pouco assim. Tá ótimo. Acredita que haverá alguma mudança na forma de se trabalhar a escrita, Ana? Acredito. Acredito que essa mudança já vem a acontecer gradualmente ao longo do tempo e a pandemia agora veio acelerar o processo. Acredito que temos que criar toda esta estrutura de novo e aliás, que criamos. E que as vias digitais vieram ajudar muito nesse processo, porque de repente tivemos que começar a comunicar uns com os outros em sarau, em tertulias virtuais, estes lives, como agora que estamos a fazer. No fundo, recriámos tudo de novo, tivemos que arranjar outros métodos para conseguir fazer uma divulgação do nosso trabalho e das nossas coisas. Isso tem coisas boas e tem coisas más, obviamente, não é? O bom é, lá está, chegamos a todos a esta partilha, a união de queremos continuar os lançamentos, fazer os nossos trabalhos e divulgação de algum modo. E depois também gostei um pouco, não sei se diria parte negativa, mas a nossa exposição enquanto autor. Porque não era suposto, quer dizer, somos supostos escrever e as pessoas gostaram do que temos, mas estamos a dar a cara e não sei se isso será completamente bom, apesar das pessoas nos conectarem e saberem quem somos. Portanto, se acho que há mudanças, acho que são para continuar. Estas mudanças são para continuar. Eu acho que a forma, né, se houve mudança na forma de trabalhar a escrita. Eu não sei se na forma, porque eu acho que cada escritor, de certa forma, já tem um jeito, uma maneira de se colocar na sua escrita, como é que a gente já delimita, como é que a gente navega na forma como a gente escreve. Eu acho que a forma, de certa forma, a gente manteve, né? Eu penso um pouco assim. Agora, no que se refere a situações, né, que essa pandemia traz, não só a pandemia, né, mas as provocações, os sentimentos, os olhares, o que eu vejo, o que eu sinto, a forma como eu percebo as coisas,
isso é óbvio, né, que com certeza eu acho que modificou todo mundo. Então eu acho que traz muitos elementos para a gente ter uma vasta possibilidade de escrita, né? Então eu imagino assim que eu sou muito visceral quando estou escrevendo, né? Tem algumas coisas que me dói, o que me toca, eu tenho uma coisa meio existencialista também, então, quer dizer, então eu acho que para quem tem essa pegada mais existencialista e tal, de vislumbrar, olhar as coisas que estão em nós e nos outros, quer dizer, eu acho que tem um material incrível, incrível. Eu fiz um ensaio que eu ainda nem mexi, ele está todo guardadinho. Eu fiz um ensaio fotográfico de uma situação hiper inusitada, e eu acho que vai ser bacana depois expor isso, né? E eu quero poetizar também essas fotografias. Então, eu falei, putz, o que eu vou fazer? Eu não posso sair de casa. E aí me surgiu uma ideia, e eu comecei a fotografar, eu falei, não estou acreditando que eu estou fazendo isso. E foi uma delícia ter feito, né? Todo dia eu fotografava uma situação, então, quer dizer, e escrever sobre isso, né? Então, quer dizer, eu acho que a pandemia, ela traz muitos motivos, muitas situações. Agora, a forma como você vai escrever, também, de certa forma, acho que traz também uma inovação, né? Por exemplo, eu tive esse clique com a fotografia, né? Que também fotografa. Então, quer dizer, eu acho que a gente buscando, né? Eu acho que quem faz arte, a gente acaba achando motivo em tudo, né? De certa forma, ou andando, eu gosto muito de natureza também, então, quer dizer, a pandemia trouxe, num viés extremamente delicado, cruel, vamos dizer assim, mas eu acho que todo mundo, de certa forma, para quem faz arte, para quem escreve, traz um despertar a mais, né, alguma coisinha para a gente poder expressar, né, de uma forma crítica, filosófica, política e assim por diante, né. Nós temos novas emoções, não é, Magda? Oi? Desculpa, Ana. Tivemos, com a pandemia trouxe-nos novos temas, novas emoções, novas situações para podermos escrever, não é? Criar coisas novas a partir de uma situação má. Sim, com certeza. Eu acho que você expressou exatamente isso, a verdade mesmo, porque o artista vive muito das emoções, né? O que nos tocam e tal. Então, eu acho que todo mundo está à flor da pele de alguma forma, né? Então, acho que é um momento, né, de expressão muito forte. E é justamente nas grandes tragédias, nas grandes pandemias, né, durante toda uma história, tiveram muitos escritores que né, se reconstruíram, que deram continuidade a momentos artísticos que ficaram, né, para a história, e a gente também está vivendo esse outro momento. Mais para frente, as gerações futuras vão olhar para nós e dizer assim, aquele dali escreveu isso, aquele dali pintou aquilo, porque é um momento, de uma maneira ou de outra, é um momento histórico que todos nós estamos passando de uma renovação, seja social, política, de saúde, mas isso não vai parar em 1 ano, 2 anos, né? É um processo. Claro. E um momento rico, né, Adriana, se a gente for pensar, rico no sentido assim de o que isso despertou para todo mundo, né? Como é que o fotógrafo, o cineasta, os escritores, como é que cada um vivenciou esse processo? É o que você está colocando, né? A história vai contar alguma coisa em relação a esse momento tão delicado que nós estamos vivendo, né? Daí a coletânea da pandemia das palavras, não é? É importante estas coletâneas, estes livros que deixamos as nossas palavras imortalizadas desta situação, desta altura, não é? Com certeza. A ideia é essa, saber o que cada um vivencia, porque todos nós estamos dentro de um contexto, né, humanitário, de universo, mas as impressões individuais são muito particulares. Então, o que cada um vivencia dentro do seu contexto familiar, profissional, é muito, muito particular. Então, eu acho que isso é um contributo para a humanidade, cada um partilhar um pouquinho isso, que muitos depoimentos que a gente ouve termina atingindo uma outra pessoa que estava precisando, né, ou despertar, ou consolo, ou ouvir, ou aproximação, para que tenha forças de seguir, que a situação para muitos não é fácil, para outros é cômoda, mas para muitos não é fácil para passar, né? Verdade. E essas impressões ou sugestões para um futuro próximo no mercado literário?
Magda? Eu falo, então. Eu acho que sugestões ou impressões, na verdade, duas coisas que eu acho que é interessante, né? Eu acho que o virtual, eu também sou educadora, né? Então, quando começou essa coisa de aula virtual, EAD, foi uma coisa assim, nossa, não vai dar certo, imagina, não sei o quê. E quando começou realmente, eu participei de um processo muito rico lá no MEC, né? Eu morei 11 anos em Brasília, e realmente foi de uma forma, a estrutura de algumas instituições é muito rica, talvez até mais interessante do que o presencial de algumas faculdades. Então, eu acho que essa questão desse futuro literário e dessa questão de ter aberto um caminho virtual, eu acho que não tem como mais a gente regredir, voltar a só aquela normalidade. Vamos dizer, o normal agora vai ser isso também. Quer dizer, eu acho que a gente teve uma chave aí interessantíssima no sentido de promover encontros e possibilidades que só o real não daria conta. Então, imagina, eu estou falando com duas pessoas em Portugal, né? Para eu ir até Portugal e participar de um evento, entende? É uma coisa muito... tem os seus prós e contras, né? Quer dizer, mas eu acho que esse mercado, essa abertura de fronteiras, de relações, de encontros, está sendo muito rico também. E se a gente souber aproveitar esse novo momento, eu acho que vai ser maravilhoso. E não tem mais como voltar. Porque eu já sou meio idosa, né? Eu tô com 53 anos e tal, mas assim, tem muitos, como eu participo assim, de cursos para adolescentes e não sei o quê, essa garotada está totalmente linkada, sabe? Eles não têm mais essa paciência. Como é que a gente vai fechar esse mundo? Não dá. Então, eu acho que essa pandemia, ela traz um formato interessante nesse sentido, no sentido da gente ampliar fronteiras, da gente ampliar possibilidades de encontros, de ir para outras fronteiras que o presencial não dá. Mas eu gosto muito, eu acho, poxa, eu estou louca para ir para Lisboa, encontrar com vocês. Quero muito, imagina. E morro de saudade, né, dessa terra maravilhosa que me acolheu com tanto amor e tanto carinho. Enfim, você dizer algo, Adriana, desculpa. Mas, completando o que você está falando, Magda, e assim dando um suporte para a Ana, é uma coisa engraçada isso tudo, porque assim, parece que as novas gerações, né, eu tenho uma filha de 22 anos, eles já cresceram predispostos a viverem assim. A nossa geração que não tinha internet demorou um pouco mais para se adequar, para se adaptar, então nós fomos criados para o convívio mesmo, a troca de estar num local, de trocar ideias e sentar numa mesa e debater e conversar. E a geração da minha filha, não, desde sempre, era sair da escola e ir para o computador para falar com os colegas através de videoconferência, WhatsApp, enfim. Nós que fomos mais resistentes, né, em aproveitar todas essas ferramentas de aproximação, porque, na verdade, a gente não estava habituado a isso. E a pandemia nos trouxe, né, esse despertar, porque, assim, olha, existe esse canal mesmo. Hoje em dia, não existem mais fronteiras, todas as pessoas estão conectadas e conseguem trocar ideias e conversar. Claro que o contato, a aproximação faz muita falta, mas para uma geração, como a Magda falou, e a que eu acompanho, para eles isso é normal, não tem esse auê todo que a gente está falando, porque tem que me adaptar. Para eles isso é um cotidiano de muitos anos. Né? É verdade. Aí há um ponto que eu gostava de referir. Sim, é verdade, como a Magda e como a Adriana estás a dizer, isto aqui já vinha esta transformação, gradualmente, como eu referi há pouco, e a praticar, e é ótimo podermos chegar a qualquer parte do mundo e podermos estar em contato e partilhar as nossas vivências, as nossas histórias, o nosso trabalho. Não é um meio físico, estarmos uns com os outros virtual, mas faz-nos chegar mais longe do que os meios físicos. Realmente
no futuro talvez venha para ficar, as vias digital talvez não venha mesmo para ficar, mas ao longo dos tempos tem havido, como referi há pouco, tantas coisas têm acontecido e o livro físico continua presente aqui entre nós. Aliás, todas nós o que queremos é ter um livro na mão e vemos isso quando queremos um livro de alguém, ok, há os e-books, mas é tão maravilhoso ter um livro na mão que eu acho que isso nunca vai deixar de existir. Como há bocado conversávamos, na verdade, os grandes vão se manter, os pequenos vão se começar a gostar, e já temos ficado muita coisa, porque lá está, os meios digitais vão ganhando força, mas o livro físico para mim vai continuar sempre a existir e continua mesmo em gerações futuras, vai ser uma coisa que não vai ficar em desuso. É só o que eu queria deixar também marcado aqui. É verdade, verdade. Também concordo. Eu também acredito. Eu queria dar boa tarde a todos que estão chegando, nos acompanhando. Depois a Ana Ato e a Magda Pinto vão responder aos comentários. A live fica disponível, elas vão acompanhar todos. Realmente, essa questão do eco é do StreamYard, da conexão. Uma hora a gente ouve com eco, outra hora não tem o que fazer. Todos os canais estão desligados, então é mesmo dessa conexão. Né? Infelizmente, não sei se é por causa do horário. Fiz duas lives hoje, a gente não teve esse problema de eco. Então, pode ser que a rede esteja ligada, hoje é sábado, tem um horário que muita gente acessa, então pode ser por causa disso. Então, peço desculpas, mas infelizmente a gente não tem o que fazer com esse retorno. Vamos lá. Fale do seu livro que deseja despertar nos leitores. Ana Ato. Essa pergunta eu gosto bastante. Então, assim, falar do meu Nua. Nua, é óbvio, é uma metáfora, embora aqui tenha sido também literalmente, não é? E é curioso. Eu, como muitos de nós, costumo referir, escrever o meu Nua foi um exteriorizar de sentimentos, de emoções. Eu escrevo de prosa poética. Escrevo essencialmente sobre amor em todas as suas vertentes, mágoa, esperança, vida, sensualidade, e depois não tenho poder em escrever sobre qualquer coisa. E escrevo vivências de todos nós, situações que todos vivenciamos. E eu, como há pouco estava a dizer, costumo dizer que o meu Nua foi um exteriorizar de emoções e foi isso que não vou escrever. Mas eu, há pouco tempo, tive um despertar, digamos assim. E este meu Nua foi muito mais do que isso, muito mais. Vou referir aqui um pequeno episódio. Eu sou do Tomar, vivo em Setúbal, mas sou do Tomar, e há coisa de 2 semanas, tive uma semana de férias em Tomar e convidaram-me para fazer uma entrevista na rádio da cidade de Tomar e depois saí no jornal da cidade. Eu julgava ser até uma notícia pequena, de circunstância, mas entretanto vim embora e o jornal saía posteriormente a vir embora. E já estava em Setúbal e num dia de manhã abro o Facebook e tenho uma fotografia, que a minha mãe entretanto foi a Tomar passar férias e tinha uma fotografia que tinha a minha avó, a minha mãe e as minhas filhas com o jornal na mão, comigo na capa. E nesse momento o que senti foi extraordinário e emocionante falar disto. Porquê? Eu aí percebi realmente todo o valor do que tinha feito. Não foi falar dos meus sentimentos, das minhas emoções, ter a coragem de expor o que eu pensava em muitas situações. Eu consegui construir muitas crenças, não os valores que fui criada, mas muitas regras que a sociedade me impôs a mim, à minha mãe, à minha avó, à minha bisavó, à minha trisavó, a todas nós mulheres. E eu, de alguma forma, ter escrito este Nua, ter feito a fotografia da capa, que é uma fotografia artística, não vejo ali nada de as marcas, básicas marcas vistas pela sociedade, mas ao ter feito esta fotografia e ter escrito isto, acho que
consegui curar, desconstruir muitas destas crenças minhas e das minhas antepassadas e senti-me forte ali. Esta fotografia para mim vai ficar imortalizada. E julgo que por mim e por elas valeu a pena ter escrito o livro. E é essa a mensagem que eu quero passar. Desculpa emocionar, mas isto no fundo quando me apercebi do que poderia representar o Nua. Importante. Parabéns, Ana, pela ousadia. Parabéns por quebrar um paradigma, né, das mulheres. Porta-voz. Mari, o seu Avessos e Versos, Violência contra a Mulher, não está aqui comigo para mostrar, porque eu sei que ele chegou, está fresquinho, saiu do forno, agora há poucos dias. Então, se você mostra ele para a gente, e ele também, lindo. Meu filhotinho. Então, eu acho que a Ana tocou numa coisa muito interessante, que, de certa forma, também perpassa um pouco desse trabalho, né? Que é essa desconstrução, que é a questão assim, do machismo exagerado, que é a questão da mulher não poder ser quem ela é em essência, né? Imagina, você não pode se expor, quantas violências tem contra a mulher, ou abuso, porque a mulher estava com uma saia curta. Poxa, a mulher tem que usar o que ela quiser. E quem está errado é a mulher, né? Quer dizer, se o homem agride uma mulher, ou estupra uma mulher porque ela está com uma saia, ou com um batom mais bonito, ou um decote, geralmente, nessa sociedade que a gente vive, que é um pouco mais machista, cai sobre a mulher a questão de o erro, a errada é ela. Sempre, e aí o meu trabalho, de certa forma, é um trabalho de desconstrução e de uma reconstrução, né, da gente começar a pensar essas questões que, poxa, há séculos nos permeiam, né, nessa conduta. Então, eu tenho um livro, como eu falei para vocês, ainda quero trazer, quero fazer um outro momento com a Adriana, que ele é um fotolivro, que está muito lindo, que tem uma pegada mais poética, menos ácida, vamos dizer assim, mas eu quis muito trabalhar. Quando eu estava no Rio, eu estava fazendo cinema, e eu tive a ideia de falar, eu queria fazer um documentário, depois que eu terminei meu curso de cinema. Falei, poxa, eu quero fazer um documentário sobre a mulher, esse lugar que a mulher é profissionalmente sempre desvalorizada, não sei o quê. E quando eu volto para Poços, tive alguns eventos de mulheres que foram mortas, amigas, conhecidas e tal. Falei, poxa, a gente tem que falar sobre essa questão. Você nasceu mulher, você já tem uma questão aí, né? Então, esse livro eu fiz com muito carinho, com muito amor. Eu fiz um pouco correndo, porque, na verdade, era para ser lançado na Free Poços, em abril. Então, foi um convite, uma conversa que eu tive com a Gisele. Ela, poxa, vai ter no Free Poços, a gente vai estar falando sobre a mulher, e eu acabei fazendo. Então, eu queria ler só alguns trechinhos do livro, se você me permite, Adriana, só para a gente contextualizar um pouquinho do que vai nesse livro, né? E eu trago, assim, no início, a primeira frase tem que, por que tanta violência, tanta morte? O que define nossas atitudes? A morte está sendo banalizada, uma normose, comportamentos normais de uma sociedade que causa sofrimento e morte, que precisamos repensar. Então, poxa vida, que crueldade é essa que a gente está vivenciando a todo momento? Por que a gente fala dessa relação da mulher num lugar sempre de submissão, de subjugação, né? E como eu venho da filosofia, né, eu fiz filosofia, eu sempre trago um aspecto filosófico histórico, né? Só para vocês terem uma ideia, Pitágoras dizia o seguinte, que a mulher era um ser que se originou das trevas, né? Então, quer dizer, é aí que a gente começa a perceber na história, ou mesmo na filosofia, por que hoje a gente é tida como uma mulher que é só para procriação, né? O Aristóteles dizia um pouco isso, né? Será que a mulher só tem esse papel de procriar? Né? Por que a mulher não pode ser política? Aí vem Hegel,
ele diz o seguinte em relação a isso: o Estado correria perigo, pois, segundo ele, as mulheres não atuam de acordo com as exigências do agrupamento de pessoas que estão governando, e sim com suas emoções. Então, quer dizer, desde a filosofia, a gente tem tido um lugar que, na verdade, não é nosso. E a gente tem aceitado esse lugar. E não é, a gente tem que desconstruir. E não é que a gente queira o lugar do homem, a gente quer um lugar de ser humano, de um ser humano respeitado, de um ser humano que tem capacidade, né? E ter uma relação saudável com esse homem, que esse homem também respeite a gente, e que algumas mulheres também nos respeitem, né? No sentido desse machismo impregnado, né? Quando a Ana coloca, poxa vida, uma capa do livro faz esse estrago todo. Peraí, o que significa isso, né? Então, o livro, ele traz um pouquinho disso. Eu trago a questão filosófica, a questão histórica, eu trago 2 leis que no Brasil, nós já temos 2 leis em relação a abuso, em relação ao feminicídio, que é a lei do feminicídio, a Lei Maria da Penha, não sei se vocês conhecem, mas nessa lei, por exemplo, ela define quais os tipos de violência. Porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente imagina que é só uma violência física. E não é verdade. A gente tem a violência moral, patrimonial, aquela violência que o homem fala assim, não vai fazer o que eu quero, então eu vou tirar os filhos da minha mulher. Quando eu separar, ela não vai ter nada, ela só cuidava de casa. Como se cuidar de casa não fosse um trabalho, né? Então, são essas coisas que a gente tem, né, que eu tenho trazido no livro. Eu quero ler uma partezinha, é muito engraçado. Como é que os homens, na década de 80, 70, 60, 70, tinham uma coisa muito engraçada que, por exemplo, a mulher tinha que ser impecável, ela tinha que tratar o homem bem, se você falasse assim, o seu banheiro não está limpo, então tome cuidado que ele pode buscar outra casa para ser acolhido, se a comida não for bem feita, ele pode escolher outra. Isso era da propaganda da década de 50 e 60. Então, como a gente sabe, e digo isso tudo porque é uma construção cultural, estamos impregnados disso, né? Então, no livro eu também trago, assim, alguns termos, o que é misoginia, o que é violência, o que é abuso, né? O que é machismo, o que é empoderamento. Então, a gente precisa entender esses termos, a gente precisa, ficar impregnada mesmo de leis, no caso, no Brasil, né, eu fiz questão, porque é um livreto, né, eu nem coloquei uma coisa mais acadêmica, profunda, nada disso. Fiz numa linguagem simples, que possa, assim, mulheres, crianças, adolescentes, a mulher que mora lá, sabe, numa casa mais simples, desde a mulher também, que, infelizmente, isso está em todas as casas, né, que a gente possa ler e se empoderar. E aí, no final do livro, eu trago também alguns contatos, telefones, delegacias que tem aqui em Poços, que é fantástico. Eu acho que Poços de Caldas está, assim, estruturado de uma forma muito bacana, com trabalhos de expressões incríveis em relação ao acolhimento da mulher, né? E trago, claro, né, quando eu falo avessos e versos, eu quis trazer também as poetisas, algumas poetisas que eu adoro, Cora Coralina, tem Pagu, tem a Conceição Evaristo, Clarice Lispector, enfim, Adélia Prado, mulheres que eu admiro, que são empoderadas, né? Por exemplo, Cora Coralina é uma mulher que eu tive o prazer, morei em Brasília, e ela nasceu numa cidadezinha que era a capital de Goiás, então é a cidade de Goiás, né, e lá tem o Museu de Cora, eu tive a honra de visitar, então foi um momento muito feliz. E ela era uma mulher, assim, que no seu tempo, ela fugiu para casar com um homem, o cara era casado, mas já não vivia bem com a mulher, então foi uma ousadia absurda, eles só casaram depois de anos, e era uma mulher, assim, mais de um meio doméstico, né, e tal, e ela foi uma mulher, assim, incrível. E eu vou só ler um trechinho para finalizar aqui a minha fala, que diz assim dela, né: se você quiser, moço, vem comigo,
Vamos caçar este ouro, vamos fazer água, loucos no poço da Carioca, sair debaixo das pontes, dar o que falar às bocas de Goiás. Não conte para ninguém, 1976, de Cora Coralina. Então, são essas mulheres, a gente tem mulheres muito empoderadas e a gente tem que buscar. Então, o livro traga um pouquinho disso no sentido de poder contribuir para uma relação mais, né, que as mulheres possam se empoderar e possam realmente tirar uma foto nua e serem agraciadas por esse momento, sabe? E ser que coisa linda, exatamente, né, Ana? Que coisa linda, que capa linda, e que corpo lindo, com o devido respeito, né? Gente, a gente tem que... É poético, tem estética, e mesmo que não tivesse, não importa, a gente tem que ser respeitada, né, pelo nosso trabalho. Parabéns mais uma vez, e que o livro realmente possa contribuir para alguma mulher. Se isso acontecer, para mim já está ótimo. É exatamente isso. As mulheres, através da história, uma vai desbravando, vai abrindo portas para outra geração, e a gente vai seguindo. E a Ana é esse exemplo, porque, assim, no Brasil, a gente está muito habituado a ter essas vozes gritando a toda hora, por todos os caminhos. Em Portugal, eu estou aqui há 3 anos, eu percebo que é tudo um pouco... A Ana tem mais habilidade para falar isso. É tudo mais contido, mais silenciado. Não tem, né, as delegacias de mulher como tem no Brasil, a Lei Maria da Penha, então, assim, é tudo muito mais silenciado, tudo muito mais contido. Então, essa atitude da Ana de ter a coragem de, na capa do primeiro livro dela, estar, né, todo um contexto poético, mas desnuda, para muitas pessoas, ainda bem que teve uma excelente aceitação, e é bom porque a gente está começando a ver que as coisas estão mudando, né, gradativamente, mas poderia ter sido usado por um outro caminho, né? Foi bom ver essa mudança já, Adriana. Foi bom ver a mudança, a maneira como as pessoas aceitaram, interpretaram tanto o nome como a imagem, pelo que ele era, pelo que eu quis transmitir. E foi bom ver já começar a ver essa transformação nas pessoas, não só nos homens, principalmente, mas nas próprias mulheres. As mulheres sabem ser cruéis para as outras. Mas olha, só para completar, essa postura, eu acho que vem muito da mulher também, como a mulher se coloca. Magda, assim, a culpa não é da mulher, mas a mulher também tem uma parcela de culpa em muitas coisas que acontecem. Então, é a postura dela, é a forma dela se colocar, é a forma dela conviver, é a forma dela falar e se mostrar para uma sociedade que é naturalmente machista, é que vai determinar qual é o caminho que ela vai seguir profissionalmente ou pessoalmente. Então, também, eu não levanto totalmente essa bandeira de que a culpa é só dos homens. Muitas mulheres também provocam que as mulheres não tenham postura e terminam acontecendo determinadas situações porque também não soube se colocar com respeito, se inserir de uma forma que também é aquela troca, né, a causa e efeito. Você tem uma postura, você colhe aquilo que você plantou, né? Claro. Não, eu entendo. Sim, eu entendo o que você está colocando, Adriana, e realmente, na verdade, é uma discussão extremamente polêmica e extremamente complexa, né? Sim. Se a gente for pensar, porque... Sim, dois lados. Sim, eu entendo assim, e eu concordo com você quando você diz o que a gente, né, como é que a gente se coloca nas coisas, mas muito do que a gente tem percebido, infelizmente, por exemplo, os homens, eles podem fazer qualquer coisa, como é que a mulher não pode, por quê? Né? Como é que é isso? Claro, né? Claro. Eu isso não outro posso expressar. A gente começa muito cedo, se for perceber, nas relações, por exemplo, o menino pode fazer isso e a menina pode... Já começa, na minha opinião, um grande erro é uma segmentação. O homem tem que usar azul e a mulher tem que usar rosa. Gente, a mulher tem que brincar de boneca e o homem de jogar bola.
Pera lá, quer dizer, são essas pequenas coisinhas, eu falo assim, por que a gente determina alguns padrões, a mulher tem que ficar em casa fazendo a comida, cuidando da casa, e o homem vai trabalhar. Então, eu tô falando de uma coisa, assim, são pequenas coisas, são padrões estabelecidos, que quando nós mulheres começamos a pensar de uma forma diferente, no sentido assim, olha, eu não tenho perfil, eu gosto de fazer uma comida, é uma delícia, ou vamos fazer junto com meu marido, com meus filhos, ou mesmo, tudo bem, cuidar da casa, mas eu também gosto de trabalhar, eu quero ser uma escritora, eu quero ser uma cineasta. Então, quer dizer, como é que a gente rompe com essas coisas? Então, quando você coloca isso, e eu estou falando de um lugar que, por exemplo, nós tivemos um caso recente, e esse caso, eu estou falando desse caso porque foi para a mídia, mas nesse exato momento que a gente está conversando aqui, tem várias meninas que estão sendo violentadas, né? Não só aqui, mas em vários lugares no planeta todo. Então, quer dizer, o que dá sentido para um tio de, sei lá, de 40 anos estuprar uma menina de 5, de 6, de 10 anos? Quer dizer, que lugar é esse? Né? Quem que deu essa... O que está acontecendo na nossa... Animalismo. Então, o que está acontecendo na nossa sociedade? Então, eu falo isso, eu estou te falando uma coisa absurda, e também estou te falando de coisas muito sutis. É exatamente isso. Por que eu tenho que usar rosa e o menino tem que usar azul? Quer dizer, essas coisas de hierarquizando e colocando a mulher num lugar, o homem em outro. Quer dizer, eu acho que, no fundo, Adriana, a gente tem que buscar uma evolução, tanto do homem como da mulher, no sentido da gente ter uma relação saudável, uma relação de amorosidade, de respeito, onde ambos possam estar na vida se relacionando e vivendo seus processos de forma livre e respeitosa, né? Concordo pouco plenamente. do que eu trago nesse livro. Como ser humano, de igual para igual, independente de homem ou de mulher. Né? Nós somos seres exatamente iguais, cada um complementa o outro com as suas forças e habilidades, mas eu acho que essa padronização vem muito das mães. Começa com as mães. Né? Então, esse paradigma que tem que começar a ser mudado. A educação começa com a base feminina. Então, nós é que temos esse dever e essa obrigação de quebrar esse paradigma. Né? Vamos lá. Então, o que lhe desassossega e o que lhe encanta, Ana Ato, no universo literário? Isso é uma pergunta agridoce. O que me encanta, como referi há pouco, e é uma das coisas melhores que conheci neste mundo, foi as pessoas que eu conheci por meio da escrita. É esta partilha, quando eu quando escrevia na página, escrevia por trás, era uma pessoa sozinha, individual, e apenas ia comentando todos os dias com os meus seguidores, com os meus leitores, e logo aí fiz uma interação e comecei a criar uma ligação emocional, mesmo com muitas pessoas, e conheci pessoas maravilhosas, não pessoalmente, algumas sim, depois cheguei a conhecer pessoalmente, sendo que algumas até são da minha cidade, e muitas virtualmente. Depois, à medida que fui entrando nos meios virtuais, nos saraus, físicos, peço desculpa, nos saraus, nas tertúlias, e fui convivendo e abriu-se um leque, um mundo novo, um leque, e para mim isso é a parte mais maravilhosa. Não falo só da divulgação do meu trabalho, de poder mostrar a pessoa que sou, talvez tenha estado abafado e agora é maravilhoso poder ser quem sou e mostrá-lo. Mas para mim o mais maravilhoso foi mesmo de todas as pessoas que eu conheci através da escrita. Mas claro, como disse, é agridoce e tudo tem o outro lado. Eu aqui queria falar do desassossego, queria falar dos meios editoriais, como só grandes nomes conseguem chegar lá acima e nós temos muita dificuldade, mas temos a Infinita e outros meios de divulgação assim que nos ajudam a mostrarmos o que somos e o nosso trabalho. Mas não é isso que eu quero falar. Eu aqui vou entrar num ponto sensível, talvez, mas eu faço questão de falar sobre isso. Eu aqui vou falar um pouco do que se passa nestes grupos e nestes meios. Porque se temos, por um lado, as pessoas que nos
inspiram, que nos abraçam, que nos motivam a continuar, também temos aquelas que recebemos, sentimos cá ciúmes, cá invejas, cá elites, cá grupos. Eu hoje tive uma amiga que me falou de manhã por causa de um poema que eu escrevi ontem, e ela adorou o poema, uma senhora poetisa que eu quem tenho uma grande estima, e ela disse que já bastante nesta pandemia se disse um pouco desmotivada, e inspirou-se numa palavra do meu poema, apenas uma palavra não muito usual, mas foi o suficiente para ela parar de ler o poema e começar a escrever. E ela teve o gosto de me telefonar a dizer isso. Eu achei maravilhoso ela fazê-lo. Achei maravilhoso, porque nós não fazemos isso, muitos de nós não fazemos isso. Não, lemos o poema, damos uma crítica construtiva, adorei, maravilhoso, lemos e falamos. Porquê? Porque se nós partilhamos, mesmo hoje, que é escrita, a leitura, a palavra partilha devia ser comum, devia ser geral. E fiquei triste quando ela me disse que não só por me dar mas gostou muito do meu poema, porque assim inspirada, mas pelo motivo que o fez, que foi, noutra situação, ter usado também umas palavras que não eram de todo de outro poema de outra escritora, mas que o escritor viu aquela palavra e sentiu que era um plágio. Agora dizeu assim, não copiamos uma frase, copiamos um poema, usamos nem sequer uma expressão, umas palavras, isto quando é plágio, não usamos todos as mesmas palavras na poesia, usamos todas as mesmas palavras de um modo diferente. Porquê é que há esta inveja, estes ciúmes, estas rivalidades? Porquê, se todos temos maneiras de escrever diferentes? Eu hoje estou a escrever sobre amor, amanhã posso estar a escrever sobre a guerra, sobre outro tema, posso escrever poesia, posso escrever prosa, posso escrever reflexões. Vou deixar de ser eu e estou a fazer uma imitação ao plágio porque estou a começar a escrever reflexões de outras pessoas que confesso. É triste, é muito triste. E incomoda-me, não me costumo pronunciar sobre estas coisas, por vezes vejo guerrilhas ou situações, não gosto de pronunciar, estar no meu cantinho, seguir o meu caminho, mas deixa-me triste, porque eu já tenho seguido pessoas neste caminho e não digo para me vangloriar, nada disso. Mas porque vi que as pessoas são maravilhosas, têm escrita maravilhosa e têm que ser vistas, têm que ser divulgadas, não é? E a Adriana, há dias ouvi a Adriana, eu gosto muito de ouvir, eu ouço muitas coisas tuas, tu não sabes. Eu gosto muito de ouvir falar, eu vou fazer entrevistas, fica já a saber aqui em direito. E falavas do Ministério das Letras e falavas uma palavra, e eu acho que essa palavra usaste para definir o mulherio devia ser usada também para definir o meio poético, prioridade. E fica aqui o meu destaque com esta. Magda, está a falar. Eu acho que você tocou num ponto muito delicado, né? De certa forma, assim, que é essa questão da rivalidade, né? O que me desassossega, de certa forma. Eu acho que também não tem como a gente não tocar nisso, né? Na rivalidade, na falta de acolhimento, né? Às vezes tem uma coisa meio delicada de vivenciar, né? Na verdade, assim, para mim é um processo um pouco novo e, ao mesmo tempo, eu tenho sentido muito um estranhamento, na verdade, porque a minha vida foi mais pautada pela vida acadêmica, então eu tinha os meus pares na universidade, então eu desenvolvia a minha escrita mais acadêmica, os meus artigos, ia para congressos e tal, mas na academia também percebia muito isso, né? Se você começa a se destacar, o seu trabalho começa a ter um certo vulto, sim, as pessoas, ao invés de chegar e te parabenizar, parece que não falam com você. É muito, essa coisa do ego, né? Essa coisa do humano, é muito maluco na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, poxa vida,
se você se destaca, se você está fazendo um trabalho bacana, isso incomoda algumas pessoas. E é triste de saber isso, porque, na verdade, poxa, né? Por isso que eu falei, eu acho que a gente tem muito ainda o que evoluir no sentido de seres humanos, de dar esse salto. Nossa, que legal que você está fazendo esse trabalho, né? Poxa, mas aquela pessoa também tem algum dom, tem alguma coisa. Pois desperte, vai ver. Acho que é uma coisa tão bacana a gente buscar o que está dentro de cada um. Se você tem uma alma mais para a literatura, o outro deve ter para a escrita, ou para escrita não, mas para fotografia, para o cinema, ou para pintura, ou para outras coisas. E acho que todos devemos ser valorizados por aquilo que nós fazemos, né? Então, acho que fica essas picuinhas, isso me desassossega também, viu, Ana? Eu acho que é um sentimento meio que eu compartilho com você. Me deixa intrigada, por exemplo, eu estou começando a entrar um pouco mais nesse universo da literatura, no universo do cinema. Imagina, eu, mulher, querendo fazer cinema. Então, é uma coisa, e estou voltando para postos, então estou começando novamente redes, então, quer dizer, são desafios. A gente nasceu mulher, puxa vida, é desafio o tempo todo. Na próxima eu falo assim, olha, Deus, então me bota um homem lá, mas me bota mulher, mas num troço que a gente possa ser mais evoluído aí, que possa ter um pouco mais de colaboração, né, cooperação. Pô, é muito desagradável a gente ter que andar em ovos e não sei o quê, e não poder fluir numa boa, enfim. Acho isso muito desgastante, isso é uma coisa que me desassossega. Me desassossega também, por exemplo, como eu estou chegando. Então, aí já começa a perceber que essa questão de distribuição, de editoras maiores ou menores, né? Então, tem uma coisa aí. Fazer arte, não sei como é em Portugal, mas no Brasil é difícil, é delicado. Quem é quem pode te ajudar, quem pode te levar seu nome ou não, você é muito bom ou não é bom. Quer dizer, são várias coisas, vários terrenos, né? Isso me desassossega um pouco. Qual era a outra pergunta? O que me inspira, né? Não, o que me encanta, né? O que me encanta eu acho que é alegria. Eu acho que todo artista, acho que tem uma alma maior do que o corpo. Ontem eu estava assim, ontem eu estava gigante, ontem eu estava assim, mas uma coisa, eu acho que a gente tem uma alma maior do que o nosso corpo, que não cabe às vezes. Né? É muita coisa que a gente quer fazer e não sei o que. Eu acho que a gente tem uma coisa aí que eu acho isso maravilhoso, sabe? E maravilhoso, mas ao mesmo tempo a gente, como eu falei, por exemplo, no Brasil a gente não tem todo o incentivo do mundo para que a gente possa fluir e, poxa, vai ser feliz, vai voar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho isso lindo, eu acho que é um processo maravilhoso. Eu lembro quando eu estava fazendo filosofia, e eu amo filosofia, eu não achei que eu fosse amar tanto, como foi lindo ter feito isso. E quando a gente estava discutindo algumas coisas, eu lembro que a gente tinha uma aula de estética, e a arte é algo que ela se assemelha um pouco à filosofia no sentido de você mergulhar em universos que não são do cotidiano, que não são do dia a dia, não é essa coisa mecânica, não é essa coisa pronta, é um universo maravilhoso. Então eu acho que não só a literatura, mas a arte em si, quem pode vivenciar esse processo, então isso me encanta muito, né, e eu fico super feliz de poder, né, estar aqui nesse momento com meu livro, né, com meu filhote, eu digo que é meu primeiro, né, mas, e também podendo fazer um filme, então quer dizer, eu admiro muito, e eu espero que a gente consiga, mais uma vez, dar esses saltos, né, que eu acho que é um salto evolutivo mesmo, que a gente está precisando. Né? Uma coisa assim de ficar mais na cooperação do que na competição, mais né, resgatar essa coisa do respeito, da amorosidade, da empatia. Então, é isso que eu espero. Talvez essa pandemia nos proporcione isso, né? Quem sabe um lapidar um pouco mais refinado aí. Mas eu concordo totalmente com o que vocês falaram, principalmente assim embaixo que a Ana disse. Infelizmente, o ser humano ele torce mais para o contra do que a favor, em vez de dar as mãos e caminhar junto, porque cada um, o sol nasce para todos, né? Eu acredito nisso.
E acredito de verdade. E quando a gente faz só a nossa parte, as coisas boas vão fluindo. Não precisa olhar para o outro. Cada um tem sua particularidade, cada um escreve de um jeito, cada um tem seu dom. Então, é isso, Ana. Infelizmente, a gente está num mundo que, né, faz parte do aprendizado. O que diria para a Ana com 20 anos? Ana com 20 anos. Olha, eu vou contar uma coisa, acho que só contei de uma pessoa. Não é nada especial, mas para falar sobre isso. Aqui tinha 10 anos, não tinha 20, mas a história é a mesma. Eu lembro de estar, tinha 10 anos, eu estava no espelho da minha casa de banho. Era menina, pequenina, magrinha, cabelo arrapazado, aquelas borbulhas, pronto, aquela coisa. Eu não sei, mas sabes, aqueles momentos que nos ficam como uma fotografia, uma memória. Eu lembro de estar parada, olhar para o espelho, olhar para mim e pensar: quem vou ser? Quem eu vou ser? Óbvio que naquela altura não pensava: vou casar, vou ter filhos, como é que vai ser a minha vida? Lá está, naquela altura. Mas essa pergunta é muito mais que se lhe diga. Porque eu fiz aquela pergunta com 10 anos a mim própria: quem eu vou ser? Eu hoje tenho 41, mas a pergunta é exatamente a mesma, não é quem eu sou, é quem eu vou ser. Quem é que eu diria a Nato com 10 anos? Diria: olha, não vou dizer que tu consegues, diria: tu vais conseguir, eu consegui, tu vais conseguir, era isso que eu diria. Não tenho mais nada, era só isso. Marta. Pergunta difícil, hein? O que eu diria com 20 anos? Eu acho que eu diria que aproveita bastante a vida, aproveita a jovialidade, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai começando a perceber, poxa, eu vou passar por uma outra vida, né? Eu tenho... E mais para frente eu vou estar me despedindo desse planeta para ir para uma outra dimensão. Então, eu acho que com 20 anos, assim, aproveita a vida. Eu acho que eu diria assim, os caminhos que eu tomei com 20, com 30, e estou tomando, são caminhos que eu sempre fui muito feliz, de certa forma, porque foram escolhas que eu fiz com a minha essência. Eu lembro direitinho, é muito interessante, quando eu tinha, assim, eu nasci em Poços de Caldas, né? Poços de Caldas é uma cidade pequena, e é muita montanha, né? E tem um vale, assim, embaixo, e muita montanha. E eu lembro que eu tinha uma moto, e eu sempre ia para os... Eu amo natureza, assim, eu adoro ecologia, eu adoro natureza. É uma cidade muito linda, a região é muito linda. E eu lembro que eu subia de moto e pegava um chocolate, nunca fui de drogas, assim, então pegava um chocolate e ia comer no morro, vendo o pôr do sol. E eu ficava encantada de ver o horizonte. Eu falava, puxa vida, o que é que tem lá? Eu quero saber o que é que tem lá. E, tipo assim, eu sempre fui um espírito que quer conhecer, que quer buscar. Não é um espírito aventureiro, eu acho que é um espírito que gosta de conhecer, né? Então, eu acho que eu diria isso para a Magda, e digo para a Magda hoje, 53 anos. Viva a sua vida da melhor forma, não atropelando ninguém, graças a Deus eu tenho isso na minha vida, seja feliz e pronto, né? Eu acho que é isso. Tenho orgulho dessa trajetória que eu estou fazendo, né? Digo mais uma vez, assim, por ter nascido numa cidade do interior, sempre busquei vivenciar o que é que está dentro da Magda, quem é a Magda, né? O que a Magda gosta? Então, acho que eu sempre tive uma opinião muito forte no sentido disso, né, de buscar o que realmente me movimenta. Então, eu acho que eu estou no caminho. Muito bom. Então, já que estamos assim, quem é ou que lhe inspira? A gente não vai demorar muito tempo, então faltam ainda pouquinhas perguntas. Queria saber, Ana, quem me inspira ou quem? Olha, eu costumo dizer, sou muito indisciplinada nesse aspecto. Eu não tenho ninguém que me inspire realmente. Eu acho que tudo me inspira. Ninguém em particular e tudo. As pessoas, o mundo que me rodeia, tudo é motivo para me inspirar.
Apesar de eu escrever mais sobre emoções, lá está, e senti-las e transmitir, não só sobre mim, mas sobre o que me rodeia. Mas nunca tive nenhum autor em específico, apesar de estar muito ligada à Espanha, nunca tive um autor específico que eu dissesse que me identificava mais. E agora vou correr o risco de soar estranha. Desde que comecei a escrever, parei de ler. Quando eu digo parei de ler mais, digamos assim, porque eu sempre li para sentir, não o que deveria ler, o que supostamente deveria ler para evoluir. Eu sinto essa necessidade, sei que tenho que ler mais para evoluir a minha escrita. Mas o que é que eu senti? Eu tinha que perceber quem poderia ser a Nath na escrita, ser eu. Eu sentia que se ao ler mais determinado autor, me poderia deixar influenciar pelo seu método de escrita, pela sua maneira. Então eu parei um pouco e quis perceber quem eu poderia ser. É óbvio que de vez em quando vou lendo e vou lendo os meus amigos, populares, poetas e outras pessoas que muito de ler, porque eles me inspiram e aqui agradeço a eles que me estão a ouvir. Vocês todos me inspiram, eu leio sempre que posso. Portanto, no fundo é um pouco isso. Inspiro-me em todos e em ninguém. Magda, passa a palavra. Você dá umas respostas tão completas que eu acabo ficando numa saia justa aqui. É brincadeira. Bom, eu acho que tem uma pergunta aqui que está meio linkada com a outra, né? Quem inspira e quais são os livros ou autores que te movem de certa forma. Eu tenho assim duas vertentes muito interessantes que me inspiram de certa forma. Da mesma forma que de repente eu gosto muito de natureza, eu fotografo muitas flores, muita coisa bonita assim na natureza, né, numa estética diferenciada também. Então eu gosto de Cora Coralina, eu gosto de Manuel de Barros, essa coisa da delicadeza. O cara fala de passarinhos, ele fala de borboleta, sabe? E ao mesmo tempo a Cora, ou a Adélia Prado, que fala um pouquinho desse contexto do dia a dia. Me lembra um pouco a minha avó, uma figura maravilhosa, coisa linda, Dona Maria, que eu amo. Quer dizer, tenho isso, né, que me inspira, de certa forma. Eu gosto de ir um pouquinho por esses caminhos. Na fotografia eu gosto de trazer isso, mas ao mesmo tempo eu gosto muito do existencialismo, por exemplo, na filosofia eu gosto do Sartre, eu gosto da Simone de Beauvoir, eu gosto de Fernando Pessoa, dessa coisa, né, filosófica, que vai um pouquinho para o místico também, Clarice Lispector, Hilda Hilst, então essa coisa mais visceral, sabe, existencialista, eu adoro também, eu gosto muito de escrever dessa forma, né, quando de repente você está se rasgando por dentro, e como é que você fala disso, né? Então você não vai falar de borboleta, eu gostaria muito de ficar só na borboleta, dos pássaros, mas também gosto dessa coisa, né, das minhas entranhas, né, daquilo que me rasga por dentro. Então eu transito um pouquinho nessas esferas, entre o delicado, tem uma música, até lembrei disso quando eu estava lendo as perguntas. O Barão Vermelho, ele tem uma música, ele fala assim, tem um trechinho que ele fala assim: eu rasgo o couro com os dentes e beijo uma flor sem machucar. Quer dizer, eu acho que é um pouquinho disso, né, dessa coisa visceral, e ao mesmo tempo você vai lá e vê a beleza de uma orquídea, gente, sabe? Eu gosto muito de fotografar borboleta, por exemplo, as veinhas da borboleta, aquela coisa. Então, quer dizer, eu acho que escrita é uma coisa bem isso mesmo, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, eu estou com um ensaio fantástico de uma fotografia que eu jamais imaginei fazer, de algo que me despertou naquele momento. Então, eu acho que a arte é um pouco isso, né? É você abrir o seu peito, a sua alma, e deixar as coisas fluírem de alguma forma. Sim. Eu queria agradecer a presença de todos. O Marco David sempre nos acompanha. Marcos, você vai ter a sua vez, tá? Esse encontro, por enquanto, é só do Mulherio das Letras, mas em breve você vai ter a sua oportunidade. E todos que nos acompanham também, tem muita gente que está falando que a gente está com eco. Infelizmente, não há o que fazer. Da conexão, do StreamYard, está dando delay. Então, fomos sorteadas nesse momento. Ah, que pena.
Não tem muito o que fazer. Mas em um momento a gente ouve muito bem e tem outros momentos que não ouve. Então, isso é da conexão, é mais aqui de Portugal mesmo, porque aí no Brasil a gente está te ouvindo muito bem. Eu estou falando mais meu e da Ana Ato. Então, eu acho que é alguma coisa aqui de Portugal, da conexão de cá, porque está tudo desligado. Hoje eu já fiz mais 2 lives e estava se ouvindo perfeitamente. Então, deve ser alguma questão da conexão do StreamYard, do horário, enfim. E para encerrar, então, temos só mais 2 perguntas. Quem é Ana Ato no reflexo do espelho? Ana Ato no reflexo do espelho. Talvez o espelho reflita a mulher, a mãe. Eu vou só ler aqui uma coisa pequenina. É pequenina em relação a ele, para responder à pergunta. Era uma vez uma menina de olhar matreiro e riso alto, que acreditava em fadas e finais felizes. Um dia cresceu, a vida aconteceu e o olhar esmoreceu. Mas dentro dela, secretamente vivem ainda as fadas. E quando ninguém vê, dança e rodopia descalço ao som da sua música. Ela acredita em finais felizes. Embora siga mulher, ainda sente a criança. Por isso, quem sou eu no meu reflexo no espelho? Sou muito mais, citando-me novamente, sou muito mais além daquilo que me vê. Sou ainda essa menina, sou os segredos que eu guardo, os medos que enfrento e os sonhos que tenho. Sou eu. E Magda, quem é você no reflexo do espelho? Reflexo no espelho, né? Eu acho que um pouco... acho que essa transição, eu acho bacana a idade que eu tô, por exemplo, né? 53. Eu acho que eu sempre tive uma alma meio anciã. Sempre gostei muito de conviver com pessoas mais velhas, papo cabeça, enfim. Tanto que os meus caminhos foram um pouquinho para aí, né? A pessoa vai fazer filosofia, acho que é porque gosta um pouquinho disso, né? De profundidade. Então, eu acho que eu sempre me considerei uma pessoa aprendiz, né? Que estou aqui nessa vida para aprender, para viver, para me encantar com as coisas belas, me fortalecer através das coisas que me encantam, que me dão energia, que me dão luz, que me dão força, mas também uma mulher que busca superar os seus desafios da melhor forma possível, sem atropelar ninguém, mas que adora meditar, que adora essa conexão também espiritual, mística, gosto muito disso. Então, acho que eu sou um pouquinho isso, gosto de sempre alimentar muito a minha criança, que a bichinha não morre de jeito nenhum, graças a Deus. Adoro circo, então, assim, espetáculos. Então, acho que a arte, de certa forma, é uma coisa que me move muito. Então, essa criança, né, a Magda, criança que vive nisso, né, que vive na natureza, que vive pela arte, pelo encantamento, mas também que tem uma mulher forte, guerreira, que vai e busca fazer os seus caminhos, realizar a sua essência, né, e busca também ser um ser humano melhor consigo e com o outro, que falha, que erra, que é aprendiz, e que busca ser, né, uma bruxa maravilhosa no futuro, né, que é essa anciã que eu acho que também nos move, né, acho que move todas as mulheres, esse lado, vamos dizer assim, de uma mulher mais envelhecida, mesmo estando num corpo de 53, mas que busca lá na frente também essa sabedoria, de se revisitar, de refazer os caminhos. Gente, desculpa, eu acabo falando muito, viu? Vamos lá. Mas eu acho que é um pouco isso. É entre a garota, a mulher e a anciã que me move, de certa forma, o encantamento do mundo. Somos todas elas, Magda. Costuma ser, somos as sacerdotisas, as curandeiras, as anciãs, somos todas elas no presente, todas as antepassadas. Não é? Verdade. Por isso somos magníficas, assim, somos maravilhosas, difícil de compreender uma mulher, porque a pessoa é muito maluca no sentido assim, né? A gente está uma criança, tem uma mulher, tem uma
tem uma bruxa, tem uma sacerdotisa, quer dizer, é um universo muito complexo e muito maravilhoso. Eu acho que, poxa, ser mulher é uma coisa fantástica. Eu acho que a gente já nasce criativa porque a gente tem que ser mesmo, né? Só que é a mulher que entende. Só a mulher que entende. Verdade, Adriana. Qual é a pergunta que gostaria que lhe fizesse e como responderia? Olha, eu aqui poderia filosofar as minhas perguntas mais profundas, mas eu agora vou buscar o meu lado menina. Aquela música do Carlos Paião, uma música que vão, julgo que é no autocarro. Eu pergunto-lhe: olá, eu sou o Pedro, e tu quem és? E ela responde: eu sou a Cinderela. Eu acho que isso eu achava lindíssimo, então acho que é uma coisa que estava a responder um dia. E tu quem és? Sou a Cinderela. Eu sempre respondo isso, mas eu vou deixar aqui um pouco de humor no fim e um bocado de menino a adoçar. Magda. Bom, eu escolhi uma coisa assim relacionada ao meu livro, né? A esse trabalho que eu tenho feito, já tem 2 anos que eu estou trabalhando um pouco. Na verdade, eu sempre trabalhei com essa questão ética, né? Então, o que você espera do lançamento do seu livro e do seu trabalho, né, como um todo? E a resposta seria não ajudar só as mulheres, mas ajudar quem precisar, que ele possa contribuir para algo melhor, contribuir para as relações, não só de mulheres para mulher, mas de mulher para homem, homem para mulher, enfim, que a gente possa estabelecer uma ética bacana no sentido de relações mais respeitosas, mais amorosas, né, que a gente possa dar esse salto evolutivo todo mundo junto e construir algo bacana. É um pouco isso que a gente, não é isso que a gente estava falando, da cooperação ao invés da competição, mas do respeito, da empatia. Então, eu espero que isso, né, que eu possa me tornar um ser humano melhor nesse aprendizado de vida, que eu acho que a gente está aqui nesse momento planetário para isso, para se tornar um ser humano melhor, e também no coletivo, que eu possa contribuir com esse coletivo. Perfeito. Acho que é isso. Então, olha, eu queria agradecer imensamente a gentileza, a generosidade de vocês, foi fantástico essa troca, pena que a gente teve esse probleminha técnico de eco, mas faz parte, isso tudo é um aprendizado também. Agradecer a presença de todos, os comentários depois vão ser respondidos. Eu só queria lembrar que nos 2 próximos sábados, dia 6 e dia 13, eu vou estar um pouquinho de férias, nós não vamos fazer a live. Voltamos no dia 19, tá? Que eu também preciso dar uma paradinha, que a gente vai fazer agora o segundo encontro no Mulherio das Letras. A Magda e a Ana Ato, a Magda Pinto e a Ana Ato também estarão presentes. A ideia é essa, a gente trocar ideias, interagir. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube para quem quiser depois acompanhar. Então, só tenho que agradecer a vocês. Se vocês quiserem dar uma mensagem rápida, fazer mais uma leitura para a gente finalizar, ainda tem uns 3 minutinhos para a gente finalizar a nossa live. Então, muito obrigada a todos. Vou só me despedir e até o próximo dia 19 no Toca Falar Disso. Ana, Magda, muito obrigada. Quem quiser o livro delas, é só entrar em contato com as autoras, né? Eu tenho os contatos também, se vocês quiserem depois disponibilizar o contato da página da Anato, tem a da Magda, então quem quiser adquirir os livros também é só falar diretamente com as autores. Para despedir, não é? Agradeço mais uma vez o convite para estar aqui, é uma honra estar contigo mais uma vez. Magda, adorei conhecer-te. És uma mulher excepcional, continua esse teu maravilhoso trabalho por nós todas, representas-nos muito bem. Se calhar não vou ler, o teu também é curto, só quero mesmo deixar esta mensagem, o meu agradecimento a todos os que nos estão a ouvir, que acompanharam este live. Foi maravilhoso poder divulgar o meu trabalho e quem sou, o que penso, e estar com todas um bocadinho nesta cavaqueira amena no final do dia.
Bacana. Pô, Adriana, muito obrigada, viu? Que carinho, né? Estou muito feliz de estar começando a ter esse contato com o pessoal do Mulherio das Letras, com o Grupo de Brasil, Portugal, outros lugares também. Então, agradeço mais uma vez, Adriana, pelo convite, pelo carinho que você tem com o trabalho de todas. Eu acho que isso é muito bacana mesmo. Parabéns pelo trabalho incrível que você faz. Ana, muito obrigada também, adorei. É quase uma fadinha, uma mulher incrível, viu? Parabéns pelo seu trabalho. E queria deixar também, né, mais um agradecimento mesmo dessa oportunidade de estar aqui, de mostrar um pouco do meu trabalho, um pouco de mim, né? E muito feliz de estar celebrando com essas duas mulheres incríveis. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer, porque a ideia é justamente isso, a gente se fazer conhecer, como eu conheço os dois lados, né, fazer essa integração, porque todas nós, né, temos muito que oferecer. Então, pena que é um tempo curto, mas vamos ter mais oportunidades para a gente estar junto novamente. Então, muito obrigada, e o Toca Falar Disso, essas lives acontecem todos os sábados, 15 horas no Brasil e 19 horas em Portugal. Só que agora, né, dia 6 e dia 13, que nós não vamos ter, voltamos no dia 19. Muito obrigada, então, vocês dois são fantásticos. Vamos lá, beijinho e até a próxima. Até o dia 25. Beijo, obrigada.